Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje trago-vos mais um vídeo sobre a continuação dos outros vídeos, ok? Quer dizer, não é uma continuação, mas as experiências se conectam umas com as outras. E hoje quero falar do, da noite escura da alma. Eu poderia dizer que vamos falar sobre o não tempo, o que tem mais ou menos a ver também com o não tempo. Mas eu penso que a experiência que eu tive tem a ver com a noite escura da alma. E isso me aconteceu em dois períodos de tempo. E vocês vão ver que esta experiência para mim foi das experiências mais difíceis de ultrapassar, porque não foi uma experiência de uma hora, ou de meia hora, ou de 5 minutos, ou de um minuto, mas foi uma experiência de meses. E vocês sabem que este tipo de experiência, estar nesse estado de, de realidade diferente a esta, pode-te levar, se calhar, um pouco mais quase à loucura. Não é que te leve à loucura, mas uau, não dá para tu te centrares neste mundo. Não dá. Precisas fazer um esforço enorme e realmente quando é assim, é preciso ter muito cuidado para as pessoas que têm muita pressa em expandir a consciência, porque muitas das vezes, se nós não estamos preparados, o que vai acontecer é que vai criar muita confusão na nossa cabeça e é bem possível que a pessoa tenha que ser internado porque não consegue discernir a realidade. É. E agora vou-vos contar a minha experiência. A minha experiência primeiro passou-se durante 3 meses, mas foi muito vago, muito vaga, em que eu não conseguia sentir o tempo. Não, num dia para o outro, eu não conseguia sentir o tempo. O tempo não existia. E vocês estão a dizer, mas como é que é possível? Pois, aí é que está o problema. Ok? Imagina que o tempo não existe. Consegues interpretar isso mais ou menos com o teu cérebro? Eu sei que não. Nós interpretamos o tempo de várias maneiras, não é? Se uma pessoa está a doer, o tempo parece que passa mais lento. Mas se estás-te a divertir, o que vai acontecer é que o tempo vai passar muito rápido. Isto faz-me lembrar muitas vezes quando eu estava com uma rapariga que eu gostava e 2 horas foram como se fosse só um minuto. Eu já passou 2 horas. Claro, estavas-te a divertir, estavas com a pessoa que tu gostavas. Então o tempo podemos ver de muitas maneiras, podemos interpretar de muitas maneiras, ou podemos o sentir de muitas maneiras. Ou melhor dizendo, muitas vezes nem o sentimos ele passar. E é esta parte. Agora imagina tu não sentis o tempo. Não sentis o tempo. Para mim foi uma tortura. Uma tortura. Ainda bem que esses 3 meses era mais ou menos intercalado. Era um bocadinho hoje, para ir 1 hora, 2 horas. Depois no dia seguinte era mais um bocadinho de tempo. E esses 3 meses para mim foram difíceis. Foram bastante difíceis. Porque o cérebro não conseguia. Não conseguia, não conseguia. Por sorte, né? Eu trabalhava desde casa. Se eu trabalhasse, se eu dependesse de outros, possivelmente tinha que ir internar porque não conseguia sentir nada, o tempo, não conseguia. Foi bastante difícil. Esses 3 meses foram bastante difíceis. Mas depois passou tudo, uau, ok, estou outra vez normal, tudo passou normal, excelente. Passaram 6 meses e adivinhem, desta vez ainda foi pior. O que antes eu pensava que era algo difícil de uma pessoa entender,
Agora foi muito pior. Agora, apesar de eu estar consciente, de eu fazer as minhas coisas normalmente, manter-me preso a este planeta era quase impossível. Quase. Durante 3 semanas, eu acho que foi só 3 semanas, e olha, eu penso que foi só 3 semanas, mas se queres que eu te diga, não dá para saber quanto tempo é que foi. Aqui na minha memória, eu penso que foram só 3 semanas, mas eu penso que foram mais. Mas não interessa, pronto. O que interessa é a experiência. Eu recordo-me que eu não conseguia sentir o tempo não existia, mas agora não existia durante o dia todo. E durante essas 3 semanas, 4, eu lembro-me de deitar-me na cama, fechar os olhos, abrir os olhos e dizer assim, já deve ser de manhã. Olhava para o relógio, só tinha passado 5 minutos. Fechava outra vez os olhos. E isso acontecia-me todos os dias à noite. Todos os dias à noite. Durante o dia, como o teu corpo está mais desperto, não sentia que não havia tempo, mas tu ainda conseguias olhar para o relógio, não é? Conseguias ver a posição do sol, não é? Conseguias mais ou menos determinar que horas seriam. Por isso mesmo, não é? E se uma pessoa está ao computador, vê as horas, vê aqui, então eu ainda conseguia me posicionar no tempo, não é? Dentro do horário. Mas à noite não. À noite não. À noite simplesmente desaparecia toda a noção do tempo. Eu chegava às 11 horas, eu por exemplo, deitava-me às 9h30, 10 horas, eu chegava às 11 horas, eu já não aguentava mais. Como é que é possível? Eu fechava os olhos, abria os olhos e eu dizia, já passaram 4 horas. Olhava para o relógio, passaram 5 minutos, 10, 1 minuto. Eu digo assim, eu não aguento mais. Não aguento mais, não aguentava mais. Porque o tempo não existia. O tempo não existia. Eu sei que é difícil de uma pessoa interpretar o que eu estou a dizer. E além de não existir o tempo, adivinhem o que é que eu não tinha? O ego. O ego tinha desaparecido. Ok? Não tinha o ego. Não conseguia ter conexão com nada. Com nada. Não conseguia sentir nada. Nada. Eu sei que vocês não entendem isso. Possivelmente não entendem. Mas viver sem ego é uma loucura. Tu não tens o tempo, tu não consegues interpretar o tempo não existe para ti e também não tens ego. Imagina só. Eu recordo passar na rua, a ir na rua principal daqui da cidade onde eu vivo, é uma cidade pequena, e eu estar completamente vazio. E eu assim, de que é que vale a pena viver, meu? A vida não tem sentido. Nada. Muitas pessoas dizem, ai não, o ego é mau. Não, o ego não é mau. O ego é o que nos prende a este mundo. Agora, que tu te deixes dominar pelo ego, isso já é outro assunto. Um dia deste eu vou falar sobre o ego. Vou fazer um vídeo sobre o ego, a falar sobre esta experiência que eu tive e a relação entre ter ego e não ter ego. Ou ser consciente, né? E não ser consciente. E eu estava a passear na avenida e dizia assim, eu não consigo viver assim. Viver sem ego e viver sem noção do tempo, não dá. Não dá, não dá. Estou completamente vazio. Parecia alguém sem nada dentro. Uma nós sem nada lá dentro. Um oco. Estava totalmente oco. E os dias foram passando. Prontos. Eu de vez em quando, à tarde, mais ou menos à tardinha, eu disse, pá, vou dar uma volta para me manter dentro desta realidade, não é? Para movimentar-me, não? Porque eu estou a sair desta Matrix. Eu estou totalmente fora da Matrix. E eu ia sempre dar uma volta, mais ou menos de 1 hora, que aqui há um parque muito bonito, e que, pronto, a volta toda demora mais ou menos 1 hora. Eu calçava-me, vestia-me, ia.
Mais ou menos ao meio, mais ou menos passando 5, 10 minutos, começava, eu assim, onde é que eu estou? Porque quando tu não tens percepção do tempo, quando o tempo não existe e o ego também não existe, o teu ego é esta parte consciente. Uma parte consciente, quer dizer, o ego não existe, não existia, mas tinha já a consciência. Ok, eu estou consciente, estou aqui, estou a fazer isto, estou a fazer... Mas tu precisas do ego para interpretar as coisas. O apego, as necessidades. A outra parte é que me dizia, come, né? Faz isto, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Agora imagina, né? Tu estás sem o ego e sem a noção do tempo. Não conseguis. O teu cérebro não conseguia interpretar o tempo. Não conseguia fazer, não tinha simplesmente deixou de funcionar. Agora, eu, conforme ia a andar, começou-me a passar uma coisa muito estranha. Eu conseguia sentir todos os meus eus, todos os meus. Prontos, dizem que nós temos outros eus noutras linhas, outras vidas paralelas, em outros mundos paralelos. E eu conseguia sentir todos. Eu sentia os pontos. Eu olhava para um lado, sentia ali um, ali outro, ali outro, ali outro, ali outro. Eu sabia onde é que estavam os meus todos. É claro que tu dizes assim, mas onde é que estão os outros mundos paralelos? Os outros mundos paralelos. Claro, pode ter aqui, em várias camadas. Com distintas vibrações. E eu conseguia sentir os meus eus em todos os lados. E eu penso que eram mais ou menos, aqueles que eu consegui contar, eram mais ou menos 17. Algumas vezes eu via 19, 7, outros, o máximo que eu consegui sentir, com conteios, ou que eu sentia, porque vinha-me informação, foram mais ou menos 17. E eu, pronto, ok, eu conseguia senti-los. Eu, conforme ia andando, olha, veio-me agora um sinal daqui, depois vinha outro sinal dali, da lá, e eu sabia que eram eles, que eram outros eus como eu, que estavam a viver outras experiências. E eu, pronto, olha, está bem, pronto, fica esta informação. E é que isto era quase todos os dias. Quando eu saía, né, para dar o meu passeio, e o pior de tudo é que, e aqui vem a parte mais difícil, né, que é que eu saía à rua e quando chegava mais ou menos 10, 20 minutos, né, a andar, eu voltava para casa. Porquê? Porque eu já não sabia onde estava. Não sabia! Eu sabia, esta parte de mim sabia onde eu estava, mas eu tinha medo de desaparecer. Simplesmente esfumar-se, porque não era nada. Não dá para explicar isso. Não dá para explicar. Talvez algum psiquiatra consiga tentar, consegue com a sua experiência, com o seu conhecimento, pode dizer algo sobre o assunto. Mas estas experiências são experiências místicas, por assim dizer, que também se pode, né, diretamente, uma pessoa que saiba mais ou menos como é que o cérebro funciona, claro que eles vão dizer, olha, passou-se isto, isto e isto. Mas é normal, porque nós estamos dentro de um corpo humano, né? E este corpo humano, né, está em funcionamento. E se algumas partes deixam de funcionar, né, é normal que tu tenhas alguns tipos de experiências. Agora, por que razão me aconteceu isso? Não sei. Não sei. Por que razão eu tive que passar por essa situação? O que é que eu tinha que saber? Isto faz parte para tu saís da Matrix. Faz parte, tu tens que saber. Em algum momento tu tens que ter experiências. Porque senão tu não vais sair. Então, quer dizer, tu estás a trabalhar toda a tua vida para sair da Matrix. E tu não vais ter nenhuma experiência? Quer dizer, tu queres conhecer a verdade. E de repente o teu próprio ser vai buscar situações para que tu entendas, para que tu saias da Matrix, para que tu estejas preparado para sair da Matrix. E quê? Claro que vai haver confusão. Claro que vai. E isso é porque ainda não vos contei a história, outras experiências que eu tive. Ok? Que também se conecta a esta. Que eu depois vou-vos contar
no próximo vídeo que eu vou fazer. Que tem a ver, que muitas das vezes tem a ver com os militares. É preciso ter muita atenção aos militares. Os militares têm a tecnologia muito avançada. Hein? Muito avançada e que influenciam nas pessoas. Porquê que eu sei isso? Como é que eu sei isso? Porque eu senti na minha pele. E eu sei que eles têm tecnologia. E eu sou um Zé Ninguém. Ok? Eu sou um Zé Ninguém. Mas, como eu sou um que está a sair da Matrix, então eles vêm atrás de ti. Vão atrás de ti, vão atrás de mim, vão atrás de toda a gente que quer sair desta Matrix. Ok? Podemos dizer que eles são os homens de negro. Eles estão sempre a observar. Não só eles, existem outros também. E é mais ou menos isto que eu tinha para vos contar, esta parte. Espero bem que vocês tenham gostado. Não é? Esta informação é um bocado pesada. Não é? É um bocado difícil de entender. Só quem passa por ela é que sabe. Não é? Como é que é possível uma pessoa não ter capacidade de sentir o tempo? Não é? Estando num mundo onde o tempo existe. O tempo é uma interpretação. De quem? Do nosso cérebro. O tempo não existe. Só que as pessoas precisam. Aqui, nesta Matrix, precisa-se de interpretar o tempo. Porque senão isto deixa de ter sentido. Não é? Lembra-se que isto é um metaverso. Isto é um... Poderia ser, pronto, já estou a dizer, é um lugar onde as pessoas têm experiências. É claro que este metaverso, quem está lá, quem manda nele, que foi invadido desde o meu ponto de vista, foi invadido por entidades negativas. E agora é quase impossível sacá-las daqui. Agora, quem tiver ouvidos que ouça e quem tiver força de vontade que saia daqui. Eu, mais do que eu estou a fazer agora, acho que não consigo, porque cabe a cada um fazer o esforço. Eu não posso fazer nada por vocês. Eu posso dizer, posso falar as minhas experiências, mas eu não tenho poderes especiais para vos dizer, olha, este o caminho, façam isto e façam aquilo outro, ou tocar-vos na mente e olha, agora já saíste. Não, eu não tenho essa capacidade. Eu espero bem que vocês tenham gostado. Escrevam aí nos comentários o que é que vocês acharam desta experiência. E atenção, eu já a seguir, eu vou continuar a gravar mais um vídeo, por hoje já chega. Esta maratona de vídeos que eu já fiz, acho que hoje este já é o terceiro. E o próximo vídeo vai ser sobre os militares. Ele tem a ver com induzir pensamentos, falsos pensamentos ou falsas memórias. E vou também, juntamente com esse, porque isso só foi uma pequena experiência que eu tive com eles, também vou colocar outra experiência que eu tive, ok? Mas fiquem atentos, vejam no próximo vídeo, ok? Tchau e até ao próximo vídeo.